Olá, muito bom dia, feliz ano novo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, e volto para iniciarmos esta jornada de 2019. Este é um programa evangélico, cristão, e a minha saudação a todos os eleitos de Deus, pedras que vivem, as pedras de Deus desta construção. Minha saudação aos predestinados em amor e àqueles que, não conhecendo nem sabendo nada da sua vida espiritual, mas por serem ovelhas, darão ouvidos à voz do Espírito Santo. Hoje vamos começar o ano de forma bíblica e espiritual, como é o perfil do nosso ministério. Já existem muitas notícias, muitos canais de divulgação de notícias, mas esta é uma voz profética. Mesmo no meio do deserto da vida de muitas pessoas, ouvirão a voz que lhe diz: este é o caminho. Deus seja louvado e engrandecido. Muito bem, eu quero começar este ano ajudando você a entender que para a vida espiritual há uma necessidade imperiosa de você construí-la de forma espiritual, bíblica, mas muito bem fundamentada. A vida espiritual é a base da vida de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma nação. Então, vida espiritual precisa de ter fundamentos. Não são as cartas de tarô, não são os búzios, as flores lançadas à beira de uma praia, que trarão resultados efetivos e que garantem ou garantirão um ano esplendoroso, extraordinário e abundante. É preciso que você saiba que só existe um fundamento sólido, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, quando escreve a uma igreja chamada de Coríntios, ele diz no capítulo 3 da primeira carta: segundo a graça que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar um outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo está comparando a vida espiritual a construção de uma casa. E ele disse: olha, segundo a graça. Então a primeira coisa que você tem que saber é que para ser fundamentado de forma cristã é preciso que seja sobre a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que há um velho pacto, uma velha aliança e uma nova aliança. A Bíblia diz que existe um evangelho da circuncisão e um evangelho da incircuncisão. A Bíblia fala de Pedro, o pregador aos judeus, e fala de Paulo, a quem Deus levou ao terceiro céu. Ele revelou a mensagem, o fundamento, os fundamentos da graça de Deus para a igreja gentílica. E ele disse: segundo a graça. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é tudo aquilo que Jesus consumou na cruz do Calvário e que é nosso direito de vivermos aqui nesta terra. Pela graça somos salvos, pela graça somos prósperos, pela graça somos abençoados, pela graça somos vitoriosos, pela graça somos curados. Então, a graça de Deus é a provisão não baseada num homem. A graça de Deus não é um conjunto de doutrinas, a graça de Deus é Jesus. Jesus é a graça de Deus. E ele deixou os fundamentos para aqueles que não têm sangue de judeu nas suas veias, chamados de gentios em Cristo, né? Uma vez em Cristo acaba o gentilismo e a pessoa passa a se chamar de cristã. Aqueles que não são judaizantes. Então Paulo diz: segundo a graça de Deus, portanto nós não temos nenhum fundamento de Moisés na nossa vida, não temos nada a ver com sacrifícios, abluções, batismos, vigílias, jejuns,
tudo isso que era ritual e cerimonial judaizante não faz mais parte da nossa vida, que vivemos da nova aliança. E ele disse, segundo a graça que me foi dada, eu lancei fundamento como prudente construtor. Então eu venho dizendo já há alguns dias aqui no programa que a essência do cristianismo passa pelo entendimento do que é o fundamento, o alicerce da vida espiritual. Ele disse, note, como prudente construtor eu lancei o fundamento. Há que pensarmos juntos de que a vida espiritual exige esta prudência, este cuidado, esta vigilância, como prudente construtor, não é como construtor. Paulo diz como prudente. Ele estava mostrando a necessidade de uma prudência, de um cuidado em estabelecer a vida espiritual de forma correta. Até porque o cristianismo legítimo é de resultados, de benefícios. Se eu não vejo o agir de Deus, se eu não vejo uma cura, um milagre, uma prosperidade, um sinal de Deus, não é cristianismo. Então, hoje você tem que começar o ano já com esta questão definida, amado. Ou você vai viver o cristianismo e ver tudo de Deus, ou você não vive o alicerce correto e não vê nada de Deus. Pastor, mas eu estou cheio de dívidas, eu estou começando o ano doente, aflito, exausto, cansado, cheio de problemas. O Senhor já tomou sobre si esse castigo, essa dor, essa angústia, essa depressão, essa pobreza, já arrancou isso da tua vida. Você tem que aceitar o que Ele fez em seu benefício. Então ele disse, eu lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica. Quem é o outro que edifica? Os pregadores são os que edificam. E depois ele disse, agora cada um veja como é que edifica. Então Paulo está chamando a atenção, diz, olha, veja como é que cada um edifica. Há pessoas que edificam a sua vida pensando em barganhar o coração de Deus com um sacrifício, com um jejum, com uma vigília. Passa a noite sem dormir. Ele diz, veja como é que você faz. Ele agora vai explicar, dizendo, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. E note, não é o Jesus nos dias da sua carne. Ah, porque Jesus sofreu, eu tenho que sofrer. Jesus lutou com o diabo, eu tenho que lutar. Jesus foi para o deserto, eu tenho que ir para o deserto. Você sabe que há pessoas que vão para desertos nos Estados Unidos, na Palestina, porque ali sim Deus fala. Deus fala aqui. E Deus está lhe falando aqui. Talvez a sua vida esteja começando o ano 2019 num deserto. Mas graças a Deus que através do conhecimento do que é o legítimo cristianismo, cristianismo é graça. Graça não são regras e leis, graça é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo, na sua obra completa. Ele diz, tudo foi consumado. Então ele disse, além do que foi posto, qual é Jesus? E a pergunta é, qual Jesus? O Jesus, o ressuscitado. O Cristo ressuscitado. Nós não andamos mais, nem conhecemos ninguém segundo a carne. E Paulo disse aos Coríntios, e se a Cristo conhecermos segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Significa que eu não tenho mais que andar numa via crucis de sofrimento a minha vida toda. Se eu tenho um Cristo vencedor, se eu tenho um Deus vivo, se eu tenho um evangelho pleno, um evangelho de resultados, um evangelho de benefício, é impossível uma pessoa que tenha Jesus Cristo como prudente e que prudentemente construiu a sua vida e tenha o fundamento e o alicerce certo, é impossível esta pessoa ser doente, apoucada, empobrecida, fracassada. Não existe isso aqui. Não existe. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós temos a bênção de Abraão. Em Cristo nós temos direito à cura. Em Cristo nós somos prósperos, porque segundo a sua riqueza em glória, Ele supre todas as nossas necessidades. Tudo contribui para a vida e para a piedade, já nos foi dado. Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então eu estou aqui proclamando os benefícios do Deus Todo-Poderoso, do soberano Senhor.
Ele disse, além do que foi posto, não pode ser lançado outro fundamento. Você sabe que, se eu não compreender as cartas de Paulo, o evangelho da incircuncisão, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vivo uma tremenda de uma confusão espiritual. Isto gera enfermidade espiritual, isso gera adultério espiritual. É preciso então que você se abra para a realidade e para a revelação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, manifesto se tornará a obra de cada um. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então ele agora explica o que é uma vida bem alicerçada. Ouro, prata e pedras preciosas. Fundamentos corretos. Ouro, prata e pedras preciosas são coisas valiosas. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é valiosíssima. Agora, tem pessoas que edificam a sua vida de qualquer forma. Madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno, tocou fogo, acabou. Vem um problema, já desvia da igreja. Vem uma dificuldade, não sabe confrontar. Não sabe usar a sua confissão. Não sabe usar a sua autoridade. Está sendo dependente que alguém passe óleo na sua cabeça. Alguém põe a mão na cabeça, porque ele não consegue abrir os braços como uma águia para voar. Pastor, e o que é edificar a vida sob o fundamento de ouro, prata e pedras preciosas? São os valores da graça de Deus, são os valores preciosos, são os valores ricos, é conhecer a predestinação, a eleição, a soberania de Deus. Isto tem que ser proclamado ao teu coração, porque a tendência do ser humano é construir de forma mais fácil, sem compromisso com o reino, sem aquela virtude de saber viver na casa do Pai, sem o compromisso de domingo, o dia do Senhor. Quantas pessoas levaram o ano inteiro de 2018 negando a sua fé, roubando a Deus a oportunidade dele trazer a colheita, pessoas que não tiveram compromissos do dia a dia na obra de Deus e agora alicerçados sobre madeira, palha e feno, estão dizendo, oh, mas eu quero um ano poderoso na minha vida. Madeira, palha e feno é uma vida espiritual sem compromisso, é uma vida de valores que se extinguem perante o fogo, porque a Bíblia diz que a vida é provada pelo fogo. Olha, e Paulo está dizendo aqui, pois o dia, ela se tornará manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Significa, se eu tenho ouro, prata e pedras preciosas como fundamentos da minha vida, a chuva vem, o vento sopra com ímpeto, os rios transbordam, mas a casa fica de pé. Eu tenho direitos adquiridos. O Evangelho me dá o direito de eu ser próspero, de eu ser saudável, de eu ter harmonia nas minhas emoções, de eu ter um foco, de eu saber para onde eu vou. Eu tenho o cuidado da prudência do construtor, de construir de forma sólida a minha vida há mais de 43 anos. E é isso que eu passo diariamente, aqui na televisão, na rádio, nas mídias sociais, no nosso ministério, no altar da nossa catedral. Porque é muito triste ver uma pessoa que diz Jesus é o meu Senhor e é um fracassado. Jesus é o meu Senhor e é um apocado, é diminuído, é envergonhado. Jesus é o meu Senhor e anda sempre doente. Jesus é o meu Senhor, mas tem problemas financeiros. Por quê? Porque estão construindo a sua vida sobre madeira, palha e feno. Não pense o cristão que em 52 semanas no ano, 52 domingos, vai 10 vezes por ano à igreja, depois diz, Deus me abençoa. Paulo diz, tendes necessidade de perseverança, para que você alcance a promessa. E diz, a vossa confiança tem grande galardão. Então o Evangelho, ele é um Evangelho pleno de benefícios, de resultados. Eu tenho que ver resultados na minha saúde, nas minhas finanças, na minha família, nos meus projetos. Para isso eu tenho que viver a verdade do Evangelho. Isto é cristalino, isto é transparente. O Evangelho tem que vir como uma palavra cortante e tem que penetrar até
aos segredos do meu coração, porque às vezes a pessoa está exteriorizando uma coisa com suas palavras e lá dentro é um inferno, um vulcão em chamas, em lavas de chamas. Então, é muito importante que você entenda o que o apóstolo São Paulo disse: o fogo prova, a luta, a dificuldade, os testes, os obstáculos, as crises, mas se a minha casa está sobre a rocha, amado, se eu construir prudentemente a minha casa sobre Cristo ressuscitado, sobre o verdadeiro cristianismo, porque não há cristianismo legítimo vivendo o pacto da lei. Pastor, mas eu vejo muitos cristãos usando o kippah na cabeça, muitos cristãos usando aquele pequeno chale, muitos com estrela de Davi. Amados, na realidade, este é um direito dos eleitos de Deus chamados judeus. A Bíblia diz que nós temos que viver por fé. É uma vida totalmente diferente. O antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz é a lei, depois da cruz e da ressurreição é o Cristo ressuscitado. Então ele disse, olha, se permanecer a obra que alguém sob o fundamento edificou, tem galardão. Fundamento qual? Cristo, o ressuscitado. Ouro, prata, pedras preciosas. Os fundamentos, os alicerces que não se extinguem com o fogo. Ele disse, e a obra de alguém que se queimar sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo todavia como através do fogo. Então, é muito triste ver uma pessoa cristã sempre no fogo, sempre sofrida, sempre triste, sempre acabada, sempre desmotivada, sempre desencorajada. Qualquer chuva, qualquer sol já arranca a pessoa da obra de Deus. Então, eu estou aqui muito motivado, encorajado, para começarmos este ano de forma correta. E eu não posso ter um prognóstico se o diagnóstico da minha vida é de fracasso. Qual é o prognóstico que eu tenho? É fracasso. E quantas pessoas? 40% das pessoas abandonaram as igrejas neste ano 2018. Ah, porque tem crime. Ah, porque tem frio. Ah, porque tem calor. Ah, porque tem crise. Meu Deus, o Deus a quem eu sirvo é imune a crises. Nós temos uma palavra viva e eficaz. É mais cortante do que uma espada de dois gumes, amado. Nós temos um Deus infalível. Uma palavra infalível. Ou eu creio ou não creio. Ou eu creio, tenho resultados. Não creio, não tenho resultados, amado. Você precisa de ter a sua vida alicerçada sobre ouro, prata e pedras preciosas. E isto, ouro, prata e pedras preciosas, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que vai lhe garantir um ano de 2019 por cabeça. Não se veja por cauda. Não aceite doença na sua vida. Não aceite vida financeira apoucada e diminuída. Você serva um Deus vivo, eu sirvo a um Deus vivo. Nós temos direitos à bênção de Abraão. O Evangelho é uma coisa perpendicular. Ele entra de cima para dentro, não vem de... o Evangelho não é uma coisa de estereotipos. Não é a roupa, não é o cabelo, não é o vestido que prova que eu sou um cristão. É a penetração da palavra que vai lá dentro, recôndito do meu coração e faz uma revolução maravilhosa. Tira da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então estamos construindo vidas sobre a rocha. Sobre a rocha. Isto é infalível. Se você mistura a palavra com a fé, você tem uma vida alicerçada sobre a rocha. Venha o vento que vier. Sopre de que forma soprar. Você tem um Deus vivo. E a nossa consciência é pura. Porque nós não temos uma consciência suja, temos uma consciência pura e limpa. Porque servimos a um Deus vivo. A um Deus que prometeu, não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e depois se arrepender. Que está na Bíblia, eu creio. Deus diz, eu tomo posse. E chama-se evangelho de benefício, evangelho de resultados. Se não tem resultado, amado, não é evangelho. Jesus disse, eu vim, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Evangelho não são ritos, não são cerimônias,
não são sábados, comidas, bebidas, lua, festas. Não toca nisso, não toca naquilo outro. Evangelho da graça de Deus é o evangelho de vitória. Foi Paulo que disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode ou não pode? Pode. Então, se você pode, saia de onde você está. Saia dessa caverna de sofrimento, de dívidas. Saia dessa caverna aí de sofrimento, de doença, de angústia, de depressão. Estamos começando um ano novo. Eu proclamo os benefícios do Todo-Poderoso na tua vida. Eu proclamo que Jesus já tomou sobre si as nossas dores, castigo e enfermidades e as encravou na cruz do Calvário. Eu proclamo que o soberano Deus já fez a obra na tua vida. Esse é o evangelho de resultados, o evangelho de benefícios. Evangelho não é para você ficar triste ou choroso. É para você dizer: eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu não aceito doença. Olha, eu vou lhe dizer rapidamente, estamos terminando o programa. O ano passado, eu tive uma dor no meu joelho e fui ao médico, porque eu acredito na medicina, e o médico disse: olha, o senhor está com um menisco extruso, tem que operar rápido, porque o senhor pode andar e paralisar essa perna e depois não anda mais, está andando de cadeira de rodas. Eu não recebo essa palavra, mano. E eu disse: meu Deus, meu corpo é templo do Espírito Santo. Se está extruso, se não está extruso, não importa. Eu vou declarar a minha cura. Eu creio que as chagas de Cristo já me sará. E eu andava dirigindo o carro cheio de dores, eu colocava a mão sobre o meu joelho direito, e um dia, 2 ou 3 dias depois, talvez 3 dias ou 4 depois, eu saí do carro e andei normal. Disse: uau, eu não tenho mais nada extruso. Sabe por quê? Porque a minha fé foi superior ao menisco extruso. Eu tive cisto nas cordas vocais. O médico disse: tem que operar, que o senhor vai perder a voz. E eu disse: não, senhora, esta voz é de Deus. Isto é uma unção profética. Minha voz não é humana, é a voz do Espírito Santo através das minhas cordas vocais. Quando eu fui fazer o novo exame, não tinha nada. Eu creio no Deus vivo, eu creio num Deus de resultados, eu creio num Deus de benefício, eu creio que todas as bênçãos contribuem para a vida e para a piedade, já me foram outorgadas, estão outorgadas à tua vida. Recebas, tome posse, esse é o direito. Levante-se agora, amado, não aceita ficar aí se arrastando. Você não nasceu para andar de cadeira de rodas, não nasceu para andar de muletas, não nasceu para andar aí limitado. Erga-se, brilhe. Chegou 2019, vamos aí, amados. Há algo grandioso para a nossa vida neste ano. Eu proclamo estas virtudes do reino, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Oi, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui dentro do nosso estúdio. Hoje é terça-feira, estamos nos preparando para o primeiro culto amanhã, dia 2, 7h30 da noite, com o apóstolo Michelangelo. Vamos ter uma noite profética, primeira quarta-feira. Eu sempre digo, o que você termine, a forma como termina o ano, em dezembro, vai determinar depois o que será o ano a seguir. Já entramos em 2019 e agora nós queremos preparar essa estrada, janeiro, fevereiro e março, para andarmos depois os outros 9 meses vitoriosamente. Então, de forma sólida, de forma bíblica, de forma prudente, amanhã à noite, vamos ouvir o Espírito falar e ter a garantia da vitória em Cristo Jesus. Eu não abro mão disso, amado. Eu não sirvo a um Deus morto, eu não sirvo a uma estátua, a um mito. Eu sirvo a um Deus que fala, que se move, que estende a mão, inclina o ouvido, é real, é vivo. Ele está aqui entre nós agora. Venha estar conosco, venha para nós. Rua Maricá 320, bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Rua paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres da 28DP. Nós temos aqui uma grande catedral, parte de estacionamento com segurança. Você vai se sentir feliz numa igreja que constrói vidas sobre ouro, prata e pedras preciosas. Porque madeira, palha e feno, vem um fogo, acaba. A pessoa vai logo embora, se desespera, morre, infarta, não aguenta as guerras da vida. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Meu telefone é 3017 9090. Por favor, ligue para nós
e nós estaremos cuidando de você. Mais um pouquinho do que se passou aí na nossa passagem do ano, para você ver a festa do que foi o nosso Réveillon. Em nome do apóstolo Miguel Ângelo, minha gratidão, em nome da nossa equipe de televisão, do governo da igreja, dizemos graça e paz, feliz, feliz, feliz ano novo. Graça e paz, com bons fundamentos, a vitória é certa. Até lá, graça e paz. Quando li Efésios 6, 20 minutos e ataque. Olha aí a alegria do Senhor. Vamos lá, igreja. E na estou segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Aleluia. Eu achei proteção. Com a mente protegida estou segurando a espada na mão. Meu currículo é de campo. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4,